Eu voltei. Me desculpem pela demora em continuar a série. No ano passado, início deste ano, estava fazendo meu mestrado. Chegou um ponto em que trabalhar e escrever minha tese era tudo que eu estava conseguindo fazer. Tenho o prazer de informar que eu terminei meu mestrado, fui aprovada e com isso alcancei o que me propus a fazer. Fui selecionada para um programa de doutorado com uma bolsa de estudos na prestigiosa Universidade de Newcastle, na Austrália. Com isso, fiz uma mudança completa. Deixei meu emprego, me mudei para esta nova cidade e agora inicio o doutorado como uma criativa em tempo integral. Um sonho de 20 anos se realizando. O nome do meu projeto de pesquisa é Conexões Rítmicas, Dança Latina, uma linguagem inclusiva promovendo unificação. Vocês ouviram bem? Estou recebendo suporte acadêmico e financeiro para pesquisar danças latinas e seu papel em unir pessoas de todas as origens, habilidades, idades e identidades. Foi por isso que eu demorei um pouco para voltar. Quando iniciei esse podcast, foi de um espaço de vazio e falta de validação. Estou terminando de um momento de plenitude e validação absoluta. Tive o privilégio de ter vários acadêmicos de alto renome interessados no meu projeto e de escolher a universidade que queria frequentar, porque segui meu plano e trabalhei duro no ano passado. Mas com isso tive que fazer essa pausa entre meu último episódio e agora. Finalmente volto para continuar e terminar essa série até o 13º episódio, conforme o plano. Um certo ano, abri um diário de escrita para anotar meus objetivos para os próximos meses e decidi revisitar as anotações dos anos anteriores. Fiquei perplexa quando vi que não havia alcançado nenhum dos objetivos que havia estabelecido para o ano anterior. No entanto, olhando mais de perto, percebi que havia alcançado todos os objetivos de 2 anos atrás. Tudo o que eu precisava era de um pouco mais de tempo. Em vez de 1 ano, precisei de 2 anos para aqueles projetos. E, de uma perspectiva mais ampla, quem se importa com quanto tempo levei para conseguir um emprego de meio período ou terminar um livro? Esses projetos eram meus, com os meus prazos. Ninguém mais se importaria com o quanto tempo eles levariam para ser realizados. No final do primeiro ano, perseguindo aqueles objetivos, eu não os havia conquistado, mas tinha progredido. Quando penso nisso, sempre sorrio e sinto uma sensação de confiança em mim mesma. Foi quando percebi que, mesmo quando não estou monitorando as coisas de perto, controlando metas o tempo todo, o progresso está acontecendo. No final, as coisas são realizadas e concluídas de maneira fluida, impulsionadas por patos da inspiração, em um estilo meio pós-modernista. Bem-vindo ao podcast Conquista do Espaço Criativo, programa sobre como estabelecer uma estrutura para iniciar sua prática criativa, trazendo uma produtividade consistente. Eu sou Tânia Crivelente, uma autora que está no caminho criativo há 20 anos, na alegria ou no caos, e consigo ser produtiva todas as semanas. Convido artistas e todos os tipos de criadores e pioneiros por aí a ouvirem sobre um processo prático, metáforas e exemplos para alcançar a conquista do espaço criativo. Sabe o que eu amo? Amo me tornar essa pessoa que faz as coisas que eu digo que eu vou fazer. Sabe quando você encontra pessoas que não vê há anos e elas perguntam sobre coisas das quais você estava falando anos atrás? Então, você estava falando sobre aquele livro naquela época. O que aconteceu com ele? Aquele está publicado na Amazon. Estou trabalhando em um outro que está na versão final para ser enviado para editores. O podcast está no ar. Acesse creativespacemastery.com. O mestrado foi aprovada. A tese está publicada no site da Macquarie University. Confiar em mim mesma é o maior presente que já me dei, mas precisei de muita ginástica mental para chegar aqui.
A maior parte das pessoas sabe que confiar em si mesmo não é algo fácil. Todo mundo tem pontos fracos. São aquelas coisas que o famoso algoritmo encontra e joga repetidamente na nossa direção. No meu caso, são audiolivros, algumas séries de TV viciantes, dramas de alta qualidade com narrativas envolventes, quebra-cabeças e às vezes limpar a casa. Depende do dia. Coisas diferentes em diferentes momentos do dia, da semana, do ano e até da vida. Música, dança, compromissos sociais, festas, namorados, famílias, jogos de limpeza da casa atraem mais ou menos em momentos diferentes. O que permanece é a tentação e a presença de elementos de resistência e distração. Se eu não me disciplinar, posso perder o tempo reservado para a criatividade para qualquer uma dessas outras atividades e não realizar nada artístico no meu precioso tempo criativo. Eu chamo essas situações de buracos negros. Aquelas coisas em que você entra por um lado e quando sai do outro não sabe onde o tempo foi parar. Você meio que não sabe o que aconteceu com a hora, até mesmo com o dia, simplesmente desaparece. Para proteger o seu tempo criativo, você precisa estabelecer regras rígidas para si mesmo, especialmente quando está começando. Quando tinha minhas quarta-feiras como dias de escrita, tinha certas regras. Nas quartas-feiras eu estava proibida de ouvir audiolivros a qualquer momento do dia. Certas séries de TV só eram permitidas na hora do almoço e apenas um episódio de algo que inspirasse a escrita, relacionado com o livro que eu estava trabalhando. Poderia ser um documentário sobre mistérios arqueológicos ou um episódio de algo meditativo, um programa que alimentasse a escrita, algo que eu soubesse que conseguiria parar depois de assistir um só episódio quando terminasse de almoçar. A internet não é um problema para mim, mas já ouvi de vários escritores que a desligam completamente em várias palestras. Eu colocava meu telefone no modo silencioso, guardava os quebra-cabeças e nunca, jamais começava um na noite anterior. Eu sempre me certificava de que a casa estivesse limpa e organizada nos dias anteriores. Na minha mente, eu escrevia uma nota afirmando claramente que os dias de escrita não eram dias de limpeza. O que acontece com o tempo e a consistência é que você se acostuma tanto com as regras que, eventualmente, nem precisa mais pensar nelas. Nos últimos episódios, nós vimos que, para nós, o espaço criativo é algo que você estabelece agora, com o tempo que você pode dar a ele, envolvendo todas as atividades relacionadas à sua arte. É recorrente, contratual e é um processo imperfeito, um espaço protegido para a inspiração passar pelo meio. No episódio 1, discutimos como estabelecer um tempo recorrente para criar. O episódio 2 é sobre declarar a si mesmo e, se possível, aos outros o que você realmente deseja fazer, o que você já tiver definido, declarando corajosamente a sua paixão. No episódio 3, falamos sobre o que fazer no tempo estabelecido para a criatividade e fazê-lo seriamente, profissionalmente. No episódio 4, aprendemos como seguir os passos da inspiração, a voz interior que aponta para sua verdadeira musa, as ideias que seu eu criativo autenticamente deseja seguir. No episódio 5, falamos sobre como administrar o caos, sendo gentis com nossos momentos difíceis para enfrentar as crises com graça. No capítulo 6, falamos sobre a arte de se divertir fazendo qualquer coisa que você queira. Neste capítulo, estamos falando sobre estabelecer algumas regras para você mesmo, para se proteger de cair em buracos negros e perder seu tempo criativo de forma improdutiva. Outra coisa interessante para prestar atenção ao proteger o tempo criativo dos seus próprios desperdiçadores de tempo é respeitar seus níveis de energia.
Primeiramente, vamos falar de quando fazer cada coisa e estabelecer prioridades. Gerenciar sua energia é essencial. Reserve o tempo quando você está mais produtivo, tem mais cabeça e inspiração para fazer o trabalho mais essencial, que é criar, no caso do espaço criativo. Todas as outras atividades, as coisas paralelas, podem ser deixadas para quando você está mais cansado ou com menos capacidade de se concentrar. Pesquisa, e-mails, organização de ideias podem ser feitos quando você está menos inspirado. Nunca faça coisas quando a sua musa está gritando para você criar. Quando a musa está cantando, sussurrando, gritando, batendo no seu peito, quando a musa está persuadindo, implorando, dançando para você, dê a ela todo o tempo que você tem à sua disposição. Deixe o resto para depois. Essa é a parte mais essencial do acordo criativo. As outras partes, de alguma forma, você encontra algumas maneiras de lidar com elas. Vai acabar achando alguma forma o tempo para elas. O segundo ponto é não fazer de mais ou de menos. Respeite seus níveis de cansaço e seus limites. Eu chamo isso de esforço em excesso ou insuficiente. Ou seja, não seja preguiçoso e também não se force além do ponto da exaustão, onde você pode até causar uma doença de trabalhar muito duro. Equilíbrio é sempre nirvana, sabedoria para alcançar a felicidade em um estado de fluidez, não é mesmo? Várias pessoas sábias falam sobre isso. Quais são suas regras e maneiras que você pode se proteger de si mesmo? Você saberá quais são os seus desperdiçadores de tempo. Jogos de computador ou celular, jardinagem, compras online, assistir vídeos de baleias no Insta, receitas do TikTok, seja lá o que for, faça isso fora do seu tempo criativo. Durante o tempo protegido, você não começa essas coisas, não toca nessas tentações. Parar no meio ou limitar o tempo durante o período criativo é muito mais difícil do que não fazer de jeito nenhum. As regras que estou propondo aqui são apenas para o seu tempo criativo recorrente, para o tempo que você estabeleceu para si mesmo, para que você possa ser eficaz. Vou escutar só 10 minutinhos desse audiobook aqui. Não funciona para mim. Conhece-te a ti mesmo, certo? Eu me conheço. Se eu começo um audiolivro excelente, eu estou perdida por horas. Não crie regras maleáveis. Se você é uma dessas pessoas que se perde com qualquer coisa tecnológica, desligue a internet e desligue o modem se for necessário. Encontre uma maneira de criar longe de qualquer tentação. Caminhe sem o seu telefone por 15 minutos todos os dias, por exemplo. Você vai ver quantas ideias você vai conseguir ter e quanto vai conseguir pensar claramente. Ou passe algumas horas com toda a tecnologia desligada. Imagine silêncio total. Lembre-se de que tivemos cerca de 60 mil anos de civilização humana antes dos celulares e computadores e sobrevivemos. Seja mais esperto do que você mesmo e encontre as regras que funcionarão para você. Se trapacear, você é o único que sai perdendo. Se você descobrir que você não consegue fazer isso, significa que talvez essa coisa criativa não seja uma paixão, afinal das contas. Não há nada de errado com isso. Você terá descoberto algo novo sobre si mesmo e pode estar mais perto de encontrar o que é sua paixão. Para mim é fácil. Eu faço um pequeno esforço no início, então eu começo a criar. E aí eu esqueço as regras, os buracos negros, às vezes esqueço a comida, a água, de ir ao banheiro. Isso me diz que eu estou no caminho certo. Raramente, quando realmente preciso, tiro um dia de folga. Para saber quando isso é necessário, penso como faria numa situação de trabalho.
Em algumas situações, você realmente precisa de uma pausa. E não é produtivo se você forçar a barra. Nesses dias que se sente cansado, você pode tentar fazer pesquisa ou atividades paralelas. Mas se perceber que não está sendo nada produtivo, você saberá que está doente ou realmente precisa de um dia de saúde mental. Você precisa se dar essas pausas. Tem que se permitir alguma tolerância, especialmente quando algumas situações acontecem na vida. Você deve ser gentil e paciente, atravessando os momentos difíceis com graça, lembra? Permita os espaços em branco para a inspiração voltar. A maneira de medir o quanto se permitir é ver como faria numa situação profissional. A maioria de nós já teve um emprego ou alguém próximo nessa situação. Você sabe quando precisa de uma boa justificativa para tirar um dia de licença do trabalho. O mesmo princípio você aplica ao seu tempo criativo. Não seja nem muito duro, nem muito mole. Lembre-se do Nirvana, equilíbrio. Seja um chefe justo, gentil consigo mesmo. Mas também não se deixe sair fora sem um bom motivo. Nem preguiça, nem exagero. É a solução. E como no trabalho, há circunstâncias extenuantes que farão você tirar uma licença. Você pode precisar de férias ou de uma pausa de dias, semanas, meses e às vezes até anos de licença. Paciência. Você tem que se dar o tempo necessário quando coisas de força maior acontecem. E com criatividade, você pode voltar a qualquer momento, sempre que se sentir pronto, curado, inteiro novamente. Um inteiro o suficiente. Mantendo essa abordagem geral ao longo dos anos, você vai disciplinando a sua mente. Hoje em dia, eu não preciso me lembrar de nenhuma regra ou ser muito rigorosa. Quando quero ter tempo criativo, eu tenho. Desse jeito, estou tão acostumada com a alegria de ver os resultados do meu tempo criativo que os buracos negros não me tentam. Eu não me distraio facilmente. Sei o que quero fazer, então vou e faço. Sou capaz de parar uma série de TV muito emocionante bem no meio para vir e terminar de escrever esse episódio. Porque isso é mais emocionante para mim. A adrenalina de realizar isso durante o fim de semana é muito mais poderosa do que entrar numa maratona de assistir uma novela inteira de todos os 364 capítulos. Para você, preste atenção nos próximos dias. Faça uma lista de onde o seu tempo desaparece e então estabeleça regras que você pode criar para impedir que isso aconteça. Eu falei das minhas coisas. Por exemplo, audiolivros. A regra é não abrir aplicativos de audiolivros em dias de escritas. Quebra-cabeças. Não começar nenhum quebra-cabeça novo nos dias de escrita. E se tiver algum aberto, esconder embaixo da cama. Programas de TV. Ficar bem longe de canais online em dias de escrita. E assim por diante. Faça a sua lista e escreva suas regras. Dê a si mesmo recompensas e limites, até punições se precisar. Usar chocolate ou sorvete como recompensa pode ser um grande incentivo para algumas pessoas. Você sabe do que você precisa. Quando você está começando e precisa estabelecer disciplina para si mesmo, precisa ser muito rígido, como um capataz. Para construir os seus hábitos, ensinar a sua mente o que é respeitar regras e focar durante o seu tempo criativo. Você estabelece suas regras fixas e fortes e raramente abre exceções. Use os exemplos de ambiente de trabalho que dei antes. As pessoas não faltam ao trabalho porque não estão com vontade de trabalhar, não é? Elas não faltam ao trabalho porque ontem foram menos produtivos do que no dia anterior. O próximo dia será mais produtivo. Não há desculpas. Se você tem que focar em se organizar, se planejar para a criatividade, fazer pesquisas para o seu projeto criativo, tudo bem, é válido. Apenas siga as regras e continue comparecendo.
Empresas são sempre muito produtivas, já notou? Porque as pessoas continuam indo lá e trabalhando diariamente, faça chuva ou faça sol. Quando você mantém o hábito de estar sempre presente no seu espaço criativo, as recompensas ficam claras. Cada fruto colhido reforça em seu subconsciente a importância de trocar os prazeres imediatos dos buracos negros pela produção criativa. Por exemplo, num grande dia de escrita, escrevo 5.000 palavras num dia. Esse é um dos meus exemplos de um dos melhores dias, obviamente. Mas você entendeu a ideia? Você pode trabalhar um ano inteiro depois de um dia como esse, só com a memória de que isso é possível. Assim como uma criança, seu cérebro aprende com o prazer de criar. A cada prática criativa, depois de um tempo, esse aprendizado se consolida. Você não precisa continuar explicando que o esforço vale a pena. Hoje em dia, escutar alguns minutos de um audiolivro de manhã não é mais um risco tão grande para mim. Posso facilmente desligá-lo para ir trabalhar na minha escrita. No passado, se começasse um livro, não conseguiria parar. É um músculo a ser desenvolvido, aquele que você ensina a si mesmo que pode ser criativo em vez de ser procrastinatório. Perdão pela palavra que parece um palavrão. Tudo que você precisa é continuar exercitando esse músculo de fazer a escolha criativa até não precisar mais pensar sobre isso. Hoje em dia, a minha estrutura é bem mais fluida. Além dos meus dias de escrita toda semana, tempo criativo para mim é qualquer momento que estou inspirada. Então, sigo meus patos internos, desligo o telefone, TV, apps e mergulho no processo criativo. Eu deixo mensagens de telefone para responder a caminho da universidade, para poder escrever ou ler quando estou na praia, ou num trem, ou transporte público, ou na sala de espera do médico. Faço trabalho doméstico quando preciso de pausas entre gravar podcasts, quando sinto que minha voz precisa de um descanso. Tento fazer aquelas coisas administrativas da vida, lidar com contas, bancos, documentos, no final do dia, quando a energia não é boa para a criatividade, para deixar meus dias criativos bem livres. Usar meu tempo sabiamente significa que priorizo ser capaz de deixar o tempo criativo totalmente livre para a criatividade e nada mais. Algumas pessoas vão se perguntar: e se eu fizer tudo isso, absolutamente tudo, e nenhuma inspiração aparecer? Este é um bom momento para explicar que, se você não insistir em brigar com a inspiração, tentando fazê-la fazer o que você acha que ela deveria fazer, e se criar esse espaço protegido para ela aparecer, ela sempre virá. O que ela trará e para onde ela vai te levar, não há garantia sobre isso. Exceto que será algo novo, desafiador, diferente, algo que, por definição, você não havia imaginado antes. Como todos os criativos dizem repetidamente, cuidado com o que você deseja. Você não pode querer criatividade e depois esperar controlá-la. Colocar rédeas nela e querer dizer o que ela deve fazer e para onde ela deve ir. É isso que maestria criativa significa. Espaço, a fronteira final. Como Jornada nas Estrelas diz tão magnificamente. Se você deixar a criatividade livre, sempre manifestará algo para fazer durante o seu tempo criativo. Às vezes será algo mais inspirado, às vezes menos. Às vezes você acabará com a nata da nata, quando estiver dando à luz a novas ideias, outras vezes estará apenas brincando ou criando conceitos inteiros que nunca verão a luz do dia, ou fazendo coisas muito chatas que precisarão ser feitas mesmo assim. Mas tudo é válido e, na maior parte do tempo, é muito divertido. No entanto, se você estiver jogando joguinhos estúpidos no celular, nada disso acontece.
Lembre-se de que o cérebro precisa de espaço vazio e silêncio para trabalhar duro para preencher o vazio. Há uma técnica de programação neurolinguística usada para atribuir novos significados a eventos antigos, que eu estudei, e consiste em pedir para uma pessoa encontrar novas maneiras de ver um evento que a impactou. Fiz isso muitas vezes comigo mesma, e através disso descobri essa coisa que o cérebro faz. Ele trabalha com blocos de ideias. Você continua fazendo exatamente a mesma pergunta repetidamente, e você produz uma série de respostas sobre um tema. Depois se esgota esse bloco de ideias. Aparece um vácuo, um espaço, onde sua mente está procurando a próxima associação que pode fazer. Quando encontra o próximo fio da meada, ele não vem sozinho, é um outro bloco, cheio de uma série de conceitos e possibilidades associadas. Descobri isso enquanto aprendi esse conceito e depois notei que isso acontece em uma série de situações quando você está tentando criar coisas novas. É realmente como navegar pelo espaço. Você tem que passar pelo vácuo, encontrar uma nova galáxia. As ideias vêm da mesma forma, em grupos, através de associações. Se você encontrar um bloco de silêncio, um vácuo em sua vida criativa, saboreie-o. Esteja presente nele, deixe a sua mente relaxar através dele. Aproveite o silêncio, deixe a sua consciência, sua alma alcançar o próximo nível de conexão, o próximo bloco de ideias, o próximo fio de inspiração. E assim, chegamos ao fim desse episódio. Você estabeleceu um tempo recorrente para criar, declarou sua paixão corajosamente, se dedicou profissionalmente a esse tempo de criação, quando segue seus passos da inspiração para saber no que quer trabalhar, administrando o seu caos sabiamente, enfeitando as crises com graça e começou a dominar a arte de se divertir fazendo qualquer coisa que queira fazer. Agora é a hora de estabelecer as regras para se proteger de seus buracos negros. Com isso, você estará bem no caminho de ter um espaço para a inspiração deslizar pelo meio. Obrigada por ouvir esse episódio do podcast Conquista do Espaço Criativo. Você encontra tudo sobre esse assunto no website creativespacemastery.com. Vou soletrar creativeSpaceMastery.com. Se gostou, curta o show, siga o programa, faça uma avaliação e envie para alguém que possa aproveitá-lo. Te vejo no próximo episódio. Tchau!